Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina e vamos considerar o tema Uma Ilustração Familiar. Mãe Stephanie, como Jesus ilustrou a crucificação que em breve ocorreria? Foi através de uma serpente que Deus pediu para Moisés levantar, né, no deserto, que as pessoas que foram picadas, né, pela serpente. Então, ele fez isso, né, pediu para que Moisés levantasse uma serpente no deserto e as pessoas que fossem até lá e crescem que realmente seriam curadas iam viver, né? Bastava contemplar, né? Ir até um lugar onde pudessem contemplar a serpente e elas viveriam. E é interessante que todas as pessoas... Bom, a próxima pergunta vai falar sobre isso. Então vou trazer só uma outra curiosidade. As pessoas se apegaram tanto àquilo que nós vamos ver depois mais à frente nos registros da história do povo de Israel, que aquela serpente ela foi guardada e as pessoas mantiveram ela e ela se tornou uma imagem de adoração, perdendo completamente o significado original que Deus havia, para o qual Deus havia estabelecido, né? Então, o homem tem a capacidade de fazer isso, né? Jesus morre na cruz, daí alguém pega a cruz e já usa como objeto de adoração. Exatamente. Enfim, e por aí vai, tantas coisas. Depois outro diz que uma lasca que ele tem de madeira lá é da cruz e vende para o outro dizendo que aquilo dali vai trazer... Tem pessoas que dizem que é por termo de admiração, né? Nossa, Jesus morreu por nós na cruz. Então eu tenho a minha cruz porque eu admiro ele. Mas às vezes a mente da pessoa está desligada daquilo e só foca num símbolo. No objeto, exatamente. Exato. Muito bem, então Jesus ilustrou isso e a ilustração da fé, né? Você crer, você confiar, basta olhar e viver. Era só isso. Mas às vezes, pelo fato de ser apenas isso, é que realmente causa dificuldade, né? Porque se tivesse de colocar a mão no bolso para pagar, se tivesse que fazer uma peregrinação, se tivesse que fazer algum tipo de sacrifício, as pessoas talvez entenderiam como mais fácil. Mas é só olhar, é só crer, é só acreditar. E é porque também tem o fator, né, do ser humano, tudo que é simples demais duvidamos, né? Isso, querendo ou não, temos que... Então, eu creio que naquela época também, nossa, isso aí tá fácil demais. Então, só olhar. Só olhar. Não vem ninguém aqui para, sei lá, fazer algo. Alguma coisa. Não, é simplesmente você ir lá e olhar. Então, o que faltava era fé e confiança. A única coisa que eles já estavam, né? E foi isso. A serpente em si mesma não tinha qualquer capacidade, né? A nota até traz uma frase sobre isso. Mas ela era um símbolo de Cristo. E que apenas olhando era suficiente para que as pessoas fossem libertas. E da mesma forma, em relação a Jesus, apenas olhar para Jesus, apenas confiar, apenas crer é suficiente para a nossa salvação. É claro que esta é a crença verdadeira, não é o crer que o mundo declara, que você crê e a sua vida continua sendo um testemunho do mesmo Senhor que governava a sua vida antes, que era Satanás. Não, esse crer traz consequências, né? Esse crer significa uma mudança completa na vida. Mas é só crer. O passo inicial aqui é só crer e viver para Deus. Pergunta B. Apesar do recurso que Deus providenciou, por que alguns morreram? Ou muitos, né? Aqui falou alguns, mas foi bem generoso. Porque eles não creram. Eles não acreditaram que seria possível aquele fator que eu falei antes, né? Creio eu que eles pensaram isso, poderia pensar isso, né? Eu, naquela época, se eu tivesse naquela época, sinceramente, eu não sei o que eu iria fazer. Porque não dá pra falar, se eu tivesse lá, né? Sim. Porque nós não estamos. Mas vem esse pensamento como algo tão simples, ainda mais naquela época que tudo que você tinha que mostrar, não era coisa simples. Então, quando veio algo simples, veio as dúvidas. Então, eles não creram
E muitos deles, né, acabaram nem indo lá para ver a serpente. Alguns foram, mas vim aqui só para testar mesmo. E outros nem sequer foram até lá. Então, por isso que alguns deles, né, morreram. Exato. Se formos pensar pelo raciocínio lógico, né? O que olhar alguma coisa vai produzir no meu corpo para combater a ação do veneno das serpentes que estão ali contaminando, né, ou se espalhando pelo corpo através da corrente sanguínea? Tem nada a ver uma coisa com outra. Como que a minha vida vai ser transformada apenas crendo num fato em algo que aconteceu há quase 2000 anos atrás? Então, se pensarmos apenas logicamente, não faz o menor sentido. Mas esse menor sentido é o tudo que precisa. Exatamente, crer, confiar, e todas as coisas acontecem. E quer prova disso? Milhares e milhares de pessoas que têm suas vidas transformadas apenas por crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua vida já é um testemunho disso, né? Ou a vida de alguém próximo de você. Pergunta C. Se quisermos ser salvos, para onde devemos olhar? Para Jesus na cruz, né? Como foco principal, que era esse o objetivo da serpente no deserto, né? Então, devemos focar nele, acima de tudo, sempre lembrar, né? Isso é muito importante. Não somente do símbolo, né? Mas sim dele e a sua trajetória. Exatamente. Então, olhar para Jesus, ter esse olhar de fé para Cristo. E aquele evento de 2000 anos atrás fará toda a diferença na nossa vida. Aquele que é mau, aquele que é cruel, aquele que é um miserável de um pecador que age realizando as coisas mais absurdas, se ele crer em Jesus de todo o seu coração, se tornará a pessoa mais mansa, amável. Às vezes nós olhamos para Paulo, pensamos, nossa, que grande homem, um grande pregador. Mas antes dele ser um grande pregador, ele foi uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito má. Ele foi alguém que arrastava para a prisão velhos. Às vezes pensa assim, o homem aí de meia idade, esse daí, tudo bem, está aí para sofrer mesmo, né? Mas velhos, crianças, pessoas que quando hoje nós vemos uma pessoa de idade ou uma criança passou por uma situação onde foi maltratada, teve, enfim, nós ficamos, nossa, mas quem fez isso merece não sei o quê. Saulo era alguém próximo dessas pessoas, era alguém que tinha essa crueldade. Mas no momento em que ele aceitou Jesus, no momento em que ele abriu seu coração para o Evangelho, conheceu Jesus de fato, e até porque ele fazia essas maldades, achando que estava fazendo as coisas para Deus, né? Seu zelo, um zelo bem estranho, né? Mas no momento que ele aceitou Jesus, aí sim ele se transformou o homem que a gente vê pregando o Evangelho, sofrendo e tudo mais. Isso é o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Incrível, né? Apenas crendo. Apenas crendo, exatamente. Apenas crendo. Deus quer transformar. Então, temos nesse quarto tópico essa ilustração da serpente, reforçando em nossas mentes a necessidade de nós crer, de nós confiarmos em Jesus de todo o nosso coração. Talvez ao olhar para mim, você olhar para dentro do seu coração, consiga perceber que existem muitas dificuldades, muitos problemas, talvez algumas confusões. Você se percebe alguém que ainda não está preparado ou habilitado para o céu. O convite da lição é apenas um. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Olhe para o sacrifício que Jesus fez em seu lugar. E você vai perceber a grande mudança, a transformação que acontecerá na sua vida. Mas olhe o olhar da fé. O olhar que não apenas é um olhar curioso, mas um olhar de fé, um olhar de confiança, permitindo que, a partir desse olhar, Cristo venha e faça morada na sua vida, transformando toda a sua história.